Salve galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos à minha bagunça. Meu nome é Felipe. Hoje, gravando do trabalho, foi um erro tempo que eu consegui encontrar para poder continuar o nosso trabalho. No vídeo de hoje, a gente vai continuar o estudo do Raízes do Brasil. Vamos falar do capítulo 6, tem o título de Novos Tempos. Basicamente, vamos falar sobre a mentalidade do brasileiro e a postura, né, com relação a compromissos e trabalhos. Também vamos falar um pouco do positivismo aqui no Brasil. Se você está vendo aqui pela primeira vez, isso aqui é um estudo do livro Raízes do Brasil, um livro muito bom. Tem uma playlist aqui no canal com ele todo destrinchadinho por capítulos, cada vídeo é um capítulo. Oi, tudo bom, Nath? Beleza? E outras obras que eu vou fazendo resumo de texto aqui para poder ajudar vocês. Peço desculpas pelo desleixo, que realmente eu estou com pouco tempo, mas o estudo é o que importa. A dinâmica aqui é muito simples. O conteúdo que está aí na tela é o mesmo que está aqui na minha e eu vou trabalhar o resumo do texto com vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a compostura do brasileiro com relação ao trabalho. No Brasil, muita gente valoriza bastante a própria liberdade de agir, né? De uma forma mais individual, falando a grosso modo da maneira que quiser. Essa ideia do cada um por si, ou de seguir o próprio jeito de ser, acaba sendo muitas vezes mais forte do que pensar no coletivo, nas regras gerais da sociedade. No dia a dia, gente, isso aparece quando as pessoas assim, elas dão muito peso às emoções, à sua maneira pessoal de fazer as coisas e também à própria personalidade, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa ela decide o que fazer mais pelo que ela sente naquele momento do que por uma regra, por uma norma que valeria para todo mundo. No dia a dia, se transportar isso para diversas situações, você vai ver que é altamente aplicável, né? Vou dar um exemplo do cotidiano, né? Eu tô aqui no trabalho, graças a Deus aqui no trabalho é muito tranquilo, mas eu uso o metrô aqui no Rio de Janeiro. O metrô aqui no Rio é a personificação disso que eu acabei de falar. Quem é daqui do Rio entende. E se você aqui não é daqui do Rio, pesquisa um videozinho sobre. Não precisa ser horário de pico, não. Sobre o dia a dia no metrô daqui do Rio. Vamos embora, pessoal. Por conta disso, também existe assim, uma certa resistência a coisas que exigem mais disciplina, mais organização, até mesmo obediência a regras mais estruturadas. Atividades que podem seguir um método, né, que pedem um método, ou até se submeter a um sistema mais fechado, pode incomodar bastante o brasileiro, porque assim, isso parece limitar essa liberdade individual que o brasileiro valoriza muito. Outro ponto é que muitas pessoas conseguem acreditar em ideias que até se contradizem, gente, sem se preocupar muito com isso, né? O famoso a massa de manobra, né? Tem pouco senso crítico. Em vez de eles ficarem tentando manter tudo coerente, o mais importante acaba sendo manter a própria identidade e as próprias convicções, né? Mesmo que elas não combinem totalmente entre si ou o ambiente, né? No dia a dia também a gente consegue ver muito isso, né? Muito bate-boca e as pessoas inventando motivos ou justificativas para poder manter, né, a razão. Em muitos casos, o trabalho não é visto como uma espécie de missão, né, uma vocação, como é visto em outros lugares, algo que a pessoa faz com dedicação para poder construir algo mais importante. Em vez disso, o trabalho acaba sendo visto, gente, mais como um meio para a pessoa se sentir bem, né, ganhar status ou até mesmo melhorar de vida. O foco muitas vezes não é a tarefa em si ou a qualidade do que está sendo produzido, mas sim a satisfação pessoal em primeiro lugar, das coisas que o trabalho pode trazer. Dinheiro, prestígio, conforto, oportunidade também, né? Por conta disso, a profissão pode acabar sendo tratada meio que como um acaso da vida. Soa um pouco estranho, mas essa é a ideia. Não como algo que define realmente o caminho da pessoa, né? A pessoa se forma uma área, só que depois ela pode ir mudando de função, ocupando cargos diferentes, né? Ou até indo para outras áreas se aparecer uma oportunidade melhor. O texto cita, gente, até profissões como médico, advogados, né, engenheiros,
para mostrar que isso também acontece nas profissões consideradas mais tradicionais. Em vez de passar a vida inteira se dedicando à prática daquela profissão, alguns profissionais eles acabam buscando cargos administrativos, políticos, né, ou até posições mais altas em outros setores. No fundo, gente, a crítica do texto, ela fala que a profissão deixa de ser um compromisso com um trabalho bem feito ou com um serviço à sociedade e passa a ser um degrau para interesses pessoais ou para subir na vida. Então, assim, surge uma espécie de distanciamento entre a profissão e a ideia de obra, né, de vida, de serviço, ou seja, o trabalho deixa de ser visto como algo que a pessoa constrói com dedicação ao longo da vida. Aqui no Brasil também existe uma tendência de valorizar muito profissões que dão prestígio social, gente, especialmente as chamadas profissões liberais. Advogado, médico, engenheiro, acabei de citar, né, essas áreas. Essas profissões elas acabam sendo vistas por muita gente não somente como trabalho, mas como uma forma de ganhar status, de ganhar respeito, estabilidade financeira, né? Elas viram quase que assim um símbolo do subir de vida. E essa forma de pensar, gente, ela vem muito, presta atenção nisso aqui, na história do Brasil colonial e no período do Império. Se liga só, naquela época, quem tinha título de bacharel ou de doutor, principalmente em direito, tinha mais facilidade para conseguir cargos importantes no governo, além de ganhar respeito e prestígio na sociedade. Então, assim, estudar e virar um bacharel não era apenas aprender uma profissão, era também um caminho para poder entrar na elite social, para poder entrar na política. Com o passar do tempo, essas profissões acabaram perdendo um pouco desse prestígio automático, por assim dizer, porque a sociedade ficou, né? Teve regras mais complexas, surgiram outras áreas de atuação. Mesmo assim, a mentalidade ainda continua sendo essa. Hoje, por exemplo, muitas pessoas escolhem essas carreiras principalmente por segurança financeira, estabilidade profissional, status social também, né? E também tem a questão da autonomia, que não é de depender de chefes ou de estruturas mais rígidas, né? Lá no fundo, essa escolha também tem a ver muito com a preocupação forte em manter a dignidade pessoal e a independência, né, individual. Muitas vezes os brasileiros eles gostam de organizar o mundo em ideias bem definidas, né? Como se assim existissem regras gerais que explicassem tudo. Isso acontece porque a realidade, gente, ela é muito complexa. Então, assim, procurar leis simples e fórmulas prontas para definir as coisas parece facilitar a compreensão das coisas. E o brasileiro é preguiçoso, no modo geral, né? Lembra que eu falei do baixo senso crítico? Por conta disso, existe sim uma preferência por definições mais certinhas, né? Ideias bem explicadas, mais organizadas, né? Em contrapartida, coisas mais vagas, né? Ambíguas, com algumas nuances, elas costumam incomodar porque elas dão a sensação de confusão. Elas forçam a pessoa a raciocinar, a ter uma certa autonomia e tira aquela automatização das coisas. Só que assim, o autor ele também faz uma crítica aqui bem interessante. Quando a gente busca certezas muito simples para as coisas, né, para tudo, pode acabar limitando a imaginação e também a flexibilidade do pensamento, né? Afinal de contas, o mundo real muitas vezes ele é cheio de contradições, de dúvidas, de situações que não cabem em regras, em fórmulas. Então, assim, segundo o texto, gente, essa tendência mostra uma visão de sabedoria em que a pessoa valoriza ideias simples, bem claras e definitivas, né? Evitando o esforço mental de lidar, né, com as incertezas, com as ambiguidades, com as complexidades. Né? Mais uma vez, o baixo senso crítico. Então, rapaziada, falando um pouquinho sobre o positivismo aqui no Brasil, o positivismo foi a filosofia criada pelo Auguste Comte e ele fez muito sucesso aqui no Brasil e em outros países da América Latina, né? Como, por exemplo, citados aqui, Chile e o México. Por quê? Ele oferecia respostas mais organizadas, né? Aparentemente definitivas para os problemas
da sociedade. A ideia central do positivismo era que a sociedade deveria ser organizada de forma racional, de forma científica, né, seguindo leis gerais, quase como se fosse possível administrar a sociedade, né, com regras científicas. E isso agradou gente pra caramba nesses países, porque assim, tinha uma forte necessidade de ordem, tinha uma forte necessidade de estabilidade. E o positivismo ele parecia dar exatamente isso, né? Uma espécie de manual para poder organizar a sociedade. Os positivistas acreditavam que o sistema do Comte era tão lógico e racional que mais cedo ou mais tarde todo mundo iria acabar aceitando essas ideias como verdadeiras. Por conta dessa confiança enorme, né, na doutrina positivista, eles defendiam que a sociedade deveria mudar politicamente, também socialmente, para poder seguir esses princípios. Né? A ideia era praticamente reconstruir a sociedade inteira de acordo com as regras do positivismo. Aqui no Brasil, o positivismo ele teve uma certa contradição, se liga só. Por um lado, a galera que seguia, né, as ideias positivistas, eles queriam organizar a sociedade, criar uma ordem, trazer o progresso, né, usando as regras e as ideias, né, do Auguste Comte. Só que na prática, muitas vezes, isso não funcionava. Né? Por quê? Vários positivistas ficavam muito presos às teorias do Comte e acabavam se afastando da realidade do Brasil. Pois é. Em vez de pensar, gente, em soluções práticas para os problemas daqui, eles se dedicavam mais em discutir e defender a parte teórica do sistema. Outro problema era a relação que era bastante complicada deles com a política. Muitos positivistas achavam a política do dia a dia, né, cheia de disputas e interesses, também negociações, né, algo meio indigno, né, baixo. Né? Por isso, assim, eles preferiam ficar distantes dessa política prática. Um exemplo citado aqui foi do Benjamin Constant, foi um dos positivistas importantes aqui no Brasil. Mesmo ele sendo influente pra caramba, ele e outros seguidores do positivismo muitas vezes demonstravam desgosto, né? Até mesmo desilusão com a política brasileira da época, né? Vendo como assim algo corrompido, sem seriedade. E o resultado disso, gente, segundo o texto, foi que assim, os positivistas eles tinham ideias muito rígidas, né, muito teóricas. Eles ficavam distantes da realidade social e política daqui do Brasil, e por conta disso eles acabavam contribuindo pouco com as soluções mais concretas para os problemas daqui. Desde que o Brasil começou a se enxergar como um país independente, ele passou a importar muitas ideias da Europa, né, como teorias políticas, né, também filosóficas. Um exemplo disso justamente que a gente está falando, né? O positivismo do Auguste Comte. O problema, segundo o autor, é que essas ideias muitas vezes eram trazidas de fora sem pensar muito do que realmente combinava, né, com a realidade daqui. Acabei de falar sobre isso. Em vez de, assim, adaptar essas ideias às condições daqui, elas acabavam sendo usadas de maneira superficial. Quem mais fazia isso, gente, eram as, adivinha, elites brasileiras. Principalmente, assim, os grandes proprietários rurais. Eles pegavam conceitos modernos, né, como, por exemplo, a democracia, só que muitas vezes sem aceitar a coisa de verdade, né? Os princípios que vêm junto com a ideia. Igualdade política, participação popular, ampla liberdade de verdade. Assim, a democracia aqui no Brasil, ela teria surgido meio que como um mal entendido. Não sei se for muito mal explicado, né? Assim, não era exatamente um compromisso de verdade com a ideia de liberdade e de igualdade para todo mundo, né? Segundo o texto, gente, para a aristocracia rural, a democracia funcionava, mas como uma forma de evitar uma autoridade que eles não queriam, né? Do que um projeto real de construir uma sociedade democrática. Ou seja, a democracia ela teria sido adotada mais por conveniência do que por convicção. Na história do Brasil, muitas grandes mudanças políticas não surgiram do povo, mas sim das elites, né? E também dos grupos intelectuais.
as transformações elas vieram, que a gente chama de cima para baixo. Eventos importantes citados aqui, independência do Brasil, depois a proclamação da República, não foram resultados de movimentos populares organizados, gente. Quem geralmente puxava essas mudanças eram políticos, eram intelectuais ou até mesmo militares. A maior parte da população participava pouco ou sequer entendia o que estava acontecendo. No caso da República, por exemplo, a mudança ela foi conduzida principalmente pelos militares e por alguns setores da elite. E muita gente comum, né, o povão, foi todo mundo pego de surpresa. A população que estava distante das discussões sobre liberalismo, democracia, república, muitas vezes eles reagiam de três maneiras. Separei aqui para poder facilitar. Com indiferença, eles não se envolviam, com desconfiança, ou até mesmo gente com hostilidade a essas mudanças. Por isso, o texto fala que a passagem do Brasil colonial para um país independente não mudou imediatamente a mentalidade da população. As novas ideias políticas, república, cidadania, participação democrática, elas não foram plenamente incorporadas pela maioria das pessoas naquele momento. Em 1808, quando a corte portuguesa veio para cá, a chamada chegada da família real portuguesa, né, foi a transferência da corte portuguesa para cá para o Brasil, trouxe algumas novidades. Teve a abertura dos portos, né? Teve mais contato com as ideias europeias e também mais circulação de pessoas, né? E culturas diferentes. Essas mudanças elas começaram a mexer na velha estrutura, né, do Brasil colônia. Mas assim, elas não ameaçaram imediatamente quem tinha mais poder na sociedade, né? Ou seja, a aristocracia rural, os grandes proprietários de terra. Ao mesmo tempo, começou a surgir uma diferença cada vez maior entre uma elite que era mais instruída, né, que tinha mais contato com ideias modernas vindas da Europa, e a maior parte da população, né, que continuava distante disso tudo, né, dessas discussões, dessas ideias. Essa distância ela ficou ainda mais visível depois da independência do Brasil e durante o período das crises regenciais, galera. Anota aí que é importante. Quando o país assim, passou por várias revoltas e instabilidades políticas. Segundo o autor, muita gente ainda não estava preparada para essas transformações políticas e sociais. Também teve a questão do romantismo, que tentou criar uma cultura mais nacional e se afastar dos modelos clássicos europeus. Só que, assim, muitas vezes, isso foi feito de forma superficial. Em vez de analisar profundamente os problemas daqui, a literatura romântica ela acabou exagerando na questão emocional, né? Idealizando uma ideia de país, né? Fugindo da dura realidade do Brasil, dos problemas daqui do Brasil. Acabou se tornando uma literatura mais idealista e também escapista, gente, que sonhava com um Brasil perfeito, né? Que não enfrentava de verdade todos os problemas sociais e políticos daqui. Muitos intelectuais brasileiros do século XIX, eles viviam assim muito no mundo das ideias, né, dos livros, das teorias, mas também eles tinham pouco contato realmente com os problemas. Ou seja, em vez de se envolver diretamente com a realidade, questões sociais, políticas, econômicas daqui, muitos deles acabavam criando uma visão idealizada do mundo, né? Mais bonita, né? Uma teoria, como eu acabei de falar, de um país perfeito, que era totalmente diferente na prática. Assim, surgiu uma espécie de distância entre o pensamento e a realidade. Os intelectuais discutiam ideias, escreviam textos, né? Refletiam sobre conceitos e tudo mais, só que nem sempre as reflexões ajudavam a resolver os problemas de verdade daqui, né? Isso só acontecia porque alguns pensadores valorizavam muito a pureza das ideias e da personalidade, gente. Como se o mundo intelectual fosse superior ao mundo prático, ao mundo material, né? O autor compara essa postura com uma filosofia de Plotino. Esse filósofo ele defendia que o mundo espiritual e das ideias
era mais elevado que o mundo material e cotidiano. Por isso ele via assim, o corpo e a vida prática como uma parada menos importante. De certa forma, gente, o texto está sugerindo que parte da intelectualidade brasileira tinha uma atitude bem parecida, né? Eles preferiam refletir e idealizar em vez de agir diretamente sobre a realidade social. E aí, falando sobre a intelectualidade brasileira, gente, o texto aponta o exemplo de Dom Pedro II, né, como um típico intelectual comum do Brasil no século XIX. O que acontece? Ele era um cara conhecido por amar muito os livros. Ele lia muito, colecionava obras, né? Tinha uma imagem de ser um cara muito culto, um homem culto. Né? E esse interesse pela literatura não era só com relação ao conteúdo, né? Mas ao livro em si, o objeto físico, o livro. Por conta disso, era visto como alguém assim, muito sábio, né? Intelectualmente superior, que também ajudava a reforçar a imagem dele como um governante respeitável. Só que tem uma crítica nisso aí, gente. Esse amor pelos livros não significava necessariamente o envolvimento com os problemas práticos do país, ou seja, erudição não significava atuação ou adquirir conhecimento para solucionar as dificuldades do império. Não sei se ficou bem explicado, né? Essa atitude, assim, refletia algo comum na elite intelectual brasileira do século XIX. Era uma parada comum, né? Os livros e conhecimento eram muito usados como símbolos de prestígio. Ser considerado uma pessoa culta ajudava, né, a diferenciar a elite da população. E a erudição ela funcionava como uma espécie de marca de status social. Então, assim, mais do que uma ferramenta para poder transformar a realidade, gente, a cultura do livro, né, da leitura, muitas vezes servia para poder mostrar superioridade intelectual e também posição social. A valorização do conhecimento e da cultura muitas vezes estava ligada a uma visão muito conservadora da sociedade. A elite acreditava em um modelo assim meio aristocrático, onde certas pessoas seriam naturalmente superiores às outras, né? Nesse contexto, cultura, inteligência, talento eram vistos assim quase como sinais de status social, algo que pertenceria naturalmente, né, às classes mais altas. Muita gente acreditava que o verdadeiro talento era algo inato, né? Algo que a pessoa já nascia tendo, né? Quase como que acontece com a nobreza de sangue, né? Não seria tanto resultado de esforço, né? Estudo, trabalho ao longo da vida. É uma coisa mais inata. Era assim que eles acreditavam. Além disso, muitos intelectuais eles mantinham um certo distanciamento do mundo prático, valorizavam mais as ideias elevadas, filosóficas, né? Do que a aplicação do conhecimento no cotidiano. Eu estou martelando isso o tempo inteiro. Então, guardem isso, por favor. É importante. Por conta disso, a erudição muitas vezes virava algo mais formal, né, mais ornamental, em vez de servir para poder compreender, né, ou transformar a realidade. Né? O conhecimento era utilizado para poder impressionar as pessoas, mostrar refinamento cultural, reforçar a posição social da elite. Certas teorias ou ideias importadas, gente, geralmente vindas de pensadores estrangeiros, eles prometiam explicar tudo de forma mais simples, né? Essas teorias elas acabam simplificando demais a realidade, transformando problemas mais complexos em explicações mais fáceis. É o que eu falei lá no começo, né? Ter a fórmula para resolver tudo é uma coisa que o brasileiro ama, né? Ter a fórmula para resolver tudo. Em vez de analisar as coisas com mais profundidade, eles oferecem respostas mais rápidas, né? Aparentemente lógicas, que parecem convincentes à primeira vista. O problema é que a realidade, especificamente a realidade social, né, e política aqui do Brasil, a gente está falando da época do Império, minha chefe acabou de chegar, ela é cheia de detalhes, cheia de contradições, cheia de dificuldades, né? Então, assim, quando alguém tenta resolver tudo
através de maneiras simples, né? Como se tivesse uma... Como eu tô falando o tempo inteiro com vocês, uma fórmula para resolver problemas, gente. Isso pode muitas vezes soar de forma enganosa. O texto ele também sugere que essas ideias elas fazem bastante sucesso porque muita gente gosta de soluções rápidas, soluções práticas para problemas difíceis. É mais fácil acreditar que existe uma regra simples para resolver tudo do que enfrentar, né, a complexidade real das coisas. Por isso essas teorias vindas de fora, elas atraíram muitas pessoas que queriam respostas rápidas. Só que assim, da mesma forma, elas acabam incentivando um pensamento superficial, sem uma análise profunda das coisas. Voltando lá para o comecinho que eu falei, mentalidade do brasileiro médio. O brasileiro é por si preguiçoso. Ele tem um baixo senso crítico. Então eles preferem fórmulas simples para resolver problemas. Só que a maioria das vezes isso não funciona. Está falando sobre soluções simples, né, para resolver problemas complexos. O texto ele dá um exemplo bem legal aqui. Algumas pessoas acreditavam que alfabetizar toda a população ia ser suficiente para poder resolver quase todos os problemas do Brasil. Besteira. Segundo essa visão, gente, bastaria assim fazer algo parecido com o sistema educacional dos Estados Unidos. Espalhar a alfabetização em massa e o país rapidamente iria alcançar um grande progresso econômico, social e político, né? Só que assim, essa ideia, mais uma vez, ela é simples demais, né? A alfabetização sozinha não transforma a sociedade. Ensinar as pessoas a ler e escrever é muito importante, claro, óbvio, só que isso não resolve automaticamente muitos problemas e problemas que a gente tinha aqui, ó, desigualdade social, falta de oportunidade, estruturas políticas bastante injustas, né? Baixa qualidade geral da educação. Estou falando de um texto que tá aqui que fala do final do Brasil colonial, início do Brasil empresarial, não, desculpa, imperial. E parte desses problemas ainda permanecem hoje em 2026. Ou seja, educação não se trata só de aprender a ler e escrever, gente. Para realmente mudar a sociedade, são necessários outros elementos. Pô, educação mais estruturada, né? Mais ampla, mais crítica. Você ter no teu molde de educação incentivar o senso crítico das pessoas, né? Instituições mais fortes, participação política direta na educação, melhores condições sociais e econômicas, né? Resumindo, no geral, essa crítica, né, do texto. Acreditar que apenas alfabetizar a população é a solução para resolver os problemas é uma visão muito simplificada, né? Muito simplista para uma realidade bem mais complexa que o país vive. Muitas críticas feitas ao Brasil no período do Império, elas afirmavam que o país era atrasado, né? Não tinha progresso, não conseguia se desenvolver sozinho. Só que o autor, ele diz que esse tipo de crítica revela também uma mentalidade meio dependente, como se o Brasil não fosse capaz de crescer com base nas próprias condições e nas suas próprias características. Muito importante isso. Ou seja, muita gente acreditava que o país só poderia se desenvolver se seguisse modelos vindos de fora. Olha só de onde vem as bases do que a gente conhece popularmente como a síndrome do vira-lata que o brasileiro tem. Essa forma de pensar não acabou quando o Brasil virou uma república, né? Mesmo com a promessa de uma nova fase, né, de autonomia e de modernização, continuaram existindo, né, ideias de que o Brasil precisava da aprovação ou assim, do exemplo de outros países para poder prosperar. Por isso, gente, o sistema político da República também foi construído com muitos elementos importados. Guarda isso, né? Tentando copiar os modelos que eram considerados mais avançados, mais modernos. Só que no fundo, cara, muita coisa continuou parecida com o que já existia antes. A mudança do regime não transformou profundamente a estrutura social daqui, a forma de como o poder político funcionava, a distância entre as elites e a população. Então a crítica principal, né, desse capítulo tá, mesmo depois da mudança, gente, da colônia para o império, do império para a república,
O Brasil continuou tentando se modernizar, copiando modelos estrangeiros, sem transformar de verdade as bases sociais daqui. Eu sei, eu martelei isso massivamente, porque é uma ideia que precisa ficar fixa. Precisa se guardar essa ideia. E bom, final do resumo do capítulo 6. Espero que vocês estejam gostando. Se estiverem curtindo, deixa aquele joinha. Passe para frente para quem está estudando. Segue aí o canal, que sempre estou postando vídeos novos, resumos de textos, de capítulos muito importantes. E é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Esse material já está acabando. Deixa eu ver aqui. Falta mais um capítulo e a gente fecha o Raízes do Brasil. Vou trabalhar. Beijão. Fui.